Fala, torcida do Flamengo! Abel não tira o Flamengo da boca e cita em coletiva. CBF pode expulsar 3 jogadores do Flamengo contra o Vitória, que jogaram contra o Vitória, tá? Time americano anuncia Léo Ortiz e jogador do Zenit na mira do Flamengo. Vamos lá, galera. Bom, galera, mais uma vez, tá? O Flamengo aparece na boca quer dizer, o Flamengo não sai da boca do Abel Ferreira, né? Do Palmeiras de geral, da Leila, não sai, né? Quer dizer, mais uma vez ele falou da situação ocorrida do Flamengo na partida contra o Vitória, né? Quer dizer, lá vai mais uma nota do Palmeiras. O Abel Ferreira disse que seria expulso se fosse o treinador do Vitória, insinuando erros de arbitragem a favor do Flamengo. Olha só, né? Como sempre, né? Como sempre vão dizer Varmengo, é isso aí, né? Além disso, o Abel Ferreira ironizou Anderson Daron, tá? Só que o Palmeiras se esquece que ele foi beneficiado numa partida, um lance uns dias atrás, que teria sido pênalti e a arbitragem não deu nada. Mas isso não vem só nesses jogos há uns dias atrás não, tá? Esse lances contra o Palmeiras já vem, ó, já desde o ano passado o Palmeiras beneficiado pela arbitragem, né? Mas o chororô só acontece do lado de lá, né? Então é isso aí. E nesse dia aí que o Palmeiras foi beneficiado, ele saiu com a vitória. E vem acontecendo isso constantemente a favor do Palmeiras. Quer dizer, o Abel Ferreira, tá? Ele dá, como é que se diz? Como é que eu falo? O Flamengo é notícia na boca do Abel Ferreira, da Leila Pereira. Eles não esquecem do Flamengo, cara. Eles não esquecem do Flamengo. Então é isso aí. Mais uma vez, o Abel precisa falar do Flamengo, né, gente? Bom, gente, voltando aqui, agora falando sério mesmo. O Vitória fez exigência CBF e entra com requerimento contra a arbitragem no jogo do Flamengo, tá? O time baiano, ele, vamos dizer, achou que foi prejudicado, né, pela arbitragem do Anderson Daron no jogo de quarta-feira. Bom, questionou a não expulsão de 3 jogadores do Flamengo e exigiu que os árbitros do VAR sejam disponibilizados pela entidade, os áudios do VAR. O Vitória reclama que Luiz Araújo, Saul e Arrascaeta deveriam ser expulsos por conta de lances que eu, na minha concepção, eu sou flamenguista, sou torcedora, quando preciso defender o Flamengo eu defendo, mas realmente, nessas 3 situações que eu vou dizer para vocês, eu dou razão ao time do Vitória, tá? Porque se fosse o inverso, eu também reclamaria, né? Então, nesses 3 jogadores, eu também acho que deveriam ser expulsos, tá? Eu acho, na minha concepção, gente. Não vamos ficar puxando só a sardinha pro nosso lado, não, tá? Eu mesmo vendo o jogo, eu falei pro meu filho, não foi? Foi. Tinha que ser expulso esses 3 jogadores. Por quê? Cara, porque entraram de uma maneira, assim, desnecessária, sabe? Desnecessária. O Luiz Araújo já vem fazendo isso já há muito tempo, tá? Não é a primeira vez, não, que ele fica fazendo essas entradas. Então, olha só, Luiz Araújo, numa cotovelada, que na minha concepção era para ser expulso. O pisão de Arrascaeta, foi sem querer, mas sem querer também é cartão vermelho, tá, gente? É cartão vermelho, tá? E outra, essa eu achei desnecessário, realmente, foi aquela dividida do Saul. Realmente ele eleva o cotovelo, tá, gente? Leva o cotovelo e dá mesmo, tá? Então, eu concordo com a reclamação do Vitória, tá? Eu não vou ficar aqui tampando o sol com a peneira, sou flamenguista, torço pra caramba. Quando o Flamengo é prejudicado, também falo, mas eu também sou muito consciente de ver que os 3 jogadores do Flamengo erraram e deveriam ser expulsos, tá? Mas é que a arbitragem brasileira, ela é ruim demais. Ela é muito ruim. Então,
Existe erros? Existe. E esse, na minha concepção, o VAR teria que ser chamado nessas 3 vezes, tá, gente? Então é isso aí. Na minha consideração, tinha que ser expulso esses 3 jogadores do Flamengo, tá, gente? Tem que aprender a parar de abrir a asa também. E o seguinte, cara, por quê? Mas isso aí é notório no futebol brasileiro agora. Pô, vai dividir uma bola, tem que abrir a asa, sabe? Que isso, gente? Sabe? Você pode, como é que se diz, dominar, como é que eu vou dizer? Disputar a bola e cercar a bola sem precisar abrir a asa, sabe? Dar na cotovelada. Sabe cai no futebol brasileiro? Aí fica isso. Às vezes não aconteceu nada. Você ralou um dedinho, às vezes no peito do cara, o cara põe a mão na cara. Eu falo, o futebol brasileiro se tornou uma coisa assim, sabe, desagradável em relação a essas atitudes dos próprios jogadores, tá? Dos próprios jogadores. É isso aí, gente. Gente, como eu falei pra vocês, o time americano anuncia Léo Ortiz do Flamengo. Bom, é o seguinte, galera, o Flamengo contou com a presença do mascote do Patriots, é o futebol americano, tá? E, vamos dizer assim, eles fizeram questão, né, de o Flamengo, o zagueiro, de presentear o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, que é fã incondicional desse esporte. Eu também sou muito fã, tá? Eu sou muito fã. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a acompanhar o futebol americano trazido pelo falecido Luciano do Vale, né? Quer dizer, além disso, o clube americano, né, do futebol americano, ele tem algumas imagens do camisa 3 do Flamengo recebendo a camisa do clube, né, do futebol americano, o Patriot. E é importante, né, vamos dizer, frisar que essa não é a primeira vez não, tá, que o Léo Ortiz participa das ações do Patriots, tá, gente? Em outra vinda do time americano ao Brasil, o Léo Ortiz foi tipo um cicerone, né, o responsável de apresentar a Gávea, a sede social do Flamengo, aos convidados, né? Isso é bacana, gente, é bacana, é muito legal isso. Eu sou fã também de futebol americano, né? Eu sou fã, não, quer dizer, o Léo Ortiz, ele parece que ele torce pro Patriots. Eu torço pro San Francisco 49ers e Miami Dolphins, né? Por isso que eu falei, o time americano anuncia Léo Ortiz. É isso aí, gente. Essa é a, vamos dizer, quer dizer, como vou dizer, apresentação de outros esportes que mostra que alguns jogadores do Flamengo também apreciam, tá? Bom, galera, vamos falar agora do mercado da bola, tá? O Flamengo continua, sabe, vamos dizer, fissurado pelo Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é aquele que joga no Zenit. Só que, gente, o Flamengo abriu, né, conversas para tentar contratar o Luiz Henrique. Só que o clube, o Zenit, faz jogo duro. Como ele faz jogo duro em todos os jogadores que eles têm lá, que alguns clubes, principalmente os clubes brasileiros, eles fazem jogo duro, cara. E principalmente no Flamengo. O Flamengo, quando o Zenit tinha o Claudinho, o Flamengo quis ir atrás do Claudinho e ele não vendeu. Aí teve o Wallace também, que jogou no Zenit, o Flamengo quis, aí ele vendeu pro Cruzeiro. E assim, o Flamengo tem uma dificuldade tremenda para, né, se desfechar acordo com esse Zenit, tá? Eles acham que são assim, tem um clube endinheirado. Ele levou o Gerson. Graças a Deus foi o Gerson, o Flamengo não ia querer o Gerson de novo de jeito nenhum. Mas isso aí, o Flamengo, vamos dizer, oficializou a proposta, né, pro Luiz Henrique, né? Que disse que não jogaria no Flamengo, tá? Eu vou lembrar vocês que o Luiz Henrique disse isso aí uma vez, por ele ser cria do Fluminense. Mas que agora, né, ele já vem mudando de ideia, Então vamos ver, né, se o Flamengo vai continuar nessa insistência e vai, né? E o Flamengo, gente, tem um elenco recheado de jogadores que atuam pela direita, né? Do campo, como Gonzalo Plata, Jorge Cascal, Luiz Araújo e o próprio Lucas Paquetá, tá? Todos eles atuam para esse lado direito. Então, cara, é muita gente. Só que contudo,
o Plata, o Flamengo tava com aqueles problemas que ele apagou todas as fotos dele nas redes sociais, e tava meio assim, né? Parece que a diretoria ia botar para vender, mas o Leonardo Jardim falou que são jogadores jovens, tipo Plata, Carrascal. Eu não me desfaria do Plata, tá? Não, para mim, ele é um jogador esforçado, ele ajuda muito. Tanto que no jogo ontem contra o Vitória, na quarta-feira, ele ajudou quando entrou. E contra o Bahia também deu. Contra o Bahia também. Quer dizer, ele muda a dinâmica do jogo, gente. Eu não me desfaria, assim, não venderia o Plata. O Carrascal já é outros 500, tá? O Carrascal vem enfrentando problema extracampo. Visto que foi expulso, gente, ele foi expulso na Libertadores, na Supercopa, agora Copa do Brasil, que ele não jogou, e no Brasileirão. Gente, é muita expulsão, e assim, é um cara que prende demasiadamente a bola. Pra mim, ele se tornou o Gerson 2.0, porque pra mim o Gerson também prendia muita bola, e o Carrascal tá fazendo a mesma coisa. Às vezes a jogada é simples, pegou a bola, passa. Não, mas ele quer passar no meio de 3 jogadores, de 4. Um gol que ele no contra-ataque foi de quem? Da Libertadores. O gol do adversário foi a perda de bola, porque ele achou de fazer firula com 2, 3 jogadores em cima dele, gente. Aí não dá, gente. Aí não dá, sabe? Não dá. Agora, voltando ao Luiz Henrique, que é titular absoluto do Zenit, tá? Na seleção brasileira, quando ele entra, ele mostra que veio, por isso que eu acho que ele vai para a seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo, e aí se torna bem difícil. Por exemplo, o Flamengo não vai comprar ele agora, Luiz Henrique, mas imagine se o Luiz Henrique na Copa ele se torna um jogador importante. Ele vai ficar muito mais caro do que agora, tá, gente? Agora tá 40 milhões, imagina. Agora tá 40 milhões, quase 235 milhões de reais. Imagina depois da Copa. Se na Copa do Mundo, mesmo que o Brasil seja eliminado e ele se jogar bem, aí, meu amigo, esse valor aí esquece o Flamengo, porque o Luiz Henrique é novo, é um jogador novo, né? Aí eu falo o seguinte, aí o Flamengo esquece o Luiz Henrique, porque aí vem time europeu que vai querer comprar, e aí o Flamengo não vai... Se 40 milhões, eu acho caro. Eu acho assim caro, gente. Para 40 milhões, o jogador tem que ser excepcional. Sabe excepcional? Um jogador que decide. Assim, entrou e decide. Tem que ser um terço do Cristiano Ronaldo no Messi, pelo menos. Para mim, assim, é o que meu filho falou. Tem que ser um terço do Cristiano Ronaldo e um terço do Messi. Nem um terço, né? Vamos botar um... Não é nem metade, é um terço. Sabe, nem metade, né? Mas um fiozinho assim do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Tem que entrar e decidir. E ele não é assim, né, Joga? Não é um jogador excepcional. É um bom jogador, tá? É um bom jogador. Então, vamos ver o que vai acontecer Flamengo e Luiz Henrique pós-Copa do Mundo, tá, gente? É isso aí. Esse é o mercado da bola em relação a esses jogadores, né? Bom, galera, falei do mercado da bola, então é isso aí. Vamos esperar, porque o mercado da bola ele vai ficar movimentado até chegar próxima à Copa do Mundo. Quando todas as seleções começarem a fazer as suas convocações, aí a gente vai ver, depois da Copa do Mundo, pega pra capar, quando o mercado abrir e alguns jogadores se destacarem. Aí vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Principalmente jogador brasileiro, que são poucos os que jogam aqui que vão para a seleção brasileira, né? Então, não vai ter muita, vamos dizer... Por exemplo, os jogadores do Flamengo que podem, de repente, se dar bem na Copa do Mundo, é o próprio Carrascal e o Plata. Né? E se o Pedro for convocado também. E Pedro, se for convocado, mas o Pedro já está numa idade já, meu filho falou Pedro, mas o Pedro já está numa idade que na Europa ele não seria... Quer dizer, não seria... não teria interesse para o clube europeu. Não teria espaço. Mas tem o mundo árabe, tem a MLS nos Estados Unidos. Mas é aí, gente, é isso aí.
Essas são as notícias do Flamengo de hoje. Peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação, dá o like para ajudar o canal e compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Valeu, pessoal. Fui!